Olá, seja bem-vindo. Está começando mais um Tecnologia do Campo, o programa da CSMIA, a Câmara Setorial de Máquinas e Implementos Agrícolas da ABMAC. O espaço exclusivo para você acompanhar tudo que a Indústria Nacional de Máquinas, Equipamentos e Implementos Agrícolas desenvolve e leva para o campo, para que o produtor trabalhe de forma mais eficiente e produtiva. O programa traz ainda a contribuição de renomados pesquisadores e especialistas do setor, com técnicas e tecnologias de produção para uma agricultura mais sustentável. E nesta edição você vai ver... Em Campinas, no interior de São Paulo, o Top Farmers reuniu produtores rurais e especialistas para debater os desafios do setor. Em Minas Gerais, um projeto de irrigação realizado pela Focking contou com investimentos em barragem e pivôs centrais com as tecnologias Supremo de deslocamento contínuo e EcoPump para o bombeamento da água. Você confere também uma reportagem sobre a parceria entre a Marlboro e a Horsch, empresa alemã que desenvolve tecnologias de semeadura e que há 4 anos chegou ao Brasil. No final de 2018, um evento realizado em Campinas, no interior de São Paulo, reuniu produtores rurais de diversas partes do país para discutir os principais desafios do setor. O evento trouxe especialistas, representantes de instituições de diversas áreas da economia e comunicadores. Confira na reportagem de Erickson Cunha e Eduardo dos Santos. O Top Farmers, evento que ocorreu em Campinas no final de 2018, reuniu cerca de 300 produtores rurais de diversas partes do país e que possuem produtividades expressivas de soja, milho, algodão e café. Rendimento que exige tecnificação e agilidade nos diversos manejos agrícolas. Para atender essa necessidade de auxiliar os produtores em se tornarem mais produtivos e sustentáveis, o evento trouxe especialistas, analistas de mercado e comunicadores para debater o cenário político e econômico do agronegócio brasileiro. Foi feito um estudo sobre as deficiências desses produtores em suas propriedades. Então nós buscamos, com especialistas na área, sobre os temas desse evento. Então, nós tivemos um feedback muito positivo desses produtores e para eles poderem estar aplicando os temas dessas palestras em suas propriedades. Para falar sobre o mercado financeiro e a disponibilidade de crédito para o agronegócio, Guilherme Pessini, superintendente do Banco Itaú, explicou que as expectativas do mercado são positivas. A visão no mercado financeiro a respeito do agronegócio ela é em geral muito positiva, né, no ponto de vista de resiliência, né, que é a capacidade justamente de crescer independentemente do crescimento da economia brasileira e mesmo quando a economia brasileira vai mal. O grande ponto de preocupação no mercado financeiro em relação ao agronegócio como um todo não é a possibilidade ou a capacidade dele crescer, é sim a possibilidade dele se organizar. Eu acho que a grande dificuldade que o mercado financeiro tem em relação à agricultura brasileira é que ela é pouco organizada nos seus aspectos financeiros, pouco voltada a entender o resultado das operações, a entender quais os riscos que está correndo e como é que os nossos agricultores podem gerenciar esses riscos de maneira mais efetiva. Os presentes no evento foram motivados a conhecer cada um dos estandes presentes e, ao conhecer cada empresa, receberam um selo para preencher um cartão de identificação. Apenas com o cartão completo era possível participar de sorteios de brindes. Uma forma de impulsionar a troca de informações entre os patrocinadores e os produtores rurais presentes. Um desses patrocinadores foi Marcelo Prado, diretor de uma empresa de consultoria empresarial. É muito rico esse tipo de evento, porque, por exemplo, se eu tivesse que visitar esses 300 e poucos agricultores que estão aqui hoje, talvez em um ano eu não conseguiria, né? Em 2 dias de evento eu encontro todo mundo aqui e a gente consegue conversar com quase todos, né? Então é uma oportunidade ímpar, né? Da gente aprender, da gente evoluir e também se relacionar com a nossa base de clientes. Relações internacionais e a forma com que produtores rurais estão se relacionando com a agricultura 4.0 foram outros assuntos abordados durante o evento. A China apostou e acreditou no Brasil na pior fase da crise econômica que assolou o país, investindo bilhões e bilhões no Brasil, que
tomando o risco desses investimentos. E quando o mundo inteiro não acreditava na economia brasileira, e isso certamente ajudou a atenuar a crise econômica e segurar o emprego, talvez, de centenas de milhares de brasileiros. E essa parceria não só se estende no agronegócio, porque como a China necessita de importar alimentos do mundo inteiro, e para garantir a segurança alimentícia do povo chinês, que não pode ser, o governo não pode brincar com isso, o governo chinês. Então essa parceria se estreita cada vez mais. O Brasil é um dos poucos países no mundo que tem capacidade de crescimento diária. Existe uma demanda gigante, na verdade, por proteína animal, e toda a base para você alimentar aves, suínos, ele está na base de farelo de soja, é um dos componentes principais, farelo de soja e milho. Então vai existir uma pressão muito grande do Brasil para ofertar, para ter maior oferta de produtos ao mundo. Então tem duas formas que a gente pode crescer isso. Ou a gente pode crescer horizontal, que é o crescimento através de abertura de área, isso obviamente tem todo um impacto ambiental, ou você teria um crescimento através de uma veia vertical, ou seja, de produtividade. O que o SESB vem tentando promover é justamente essa veia vertical, ou seja, quantos hectares nós evitaríamos de ser abertos se a gente tiver um crescimento de produtividade. O que a gente observou nos últimos anos é que a capacidade ou o potencial da produtividade da soja é muito maior do que os produtores imaginam. Fechando o evento, o jornalista William Vac falou sobre as dificuldades que o governo de Bolsonaro terá para melhorar a economia do país e o posicionamento do novo presidente com relação ao agronegócio. A principal dificuldade desse governo é enfrentar uma crise fiscal que é muito mais ampla e envolve todos os setores da nossa economia. É fundamental recuperar o mínimo de capacidade de investimento por parte do Estado, inclusive, mesmo que a gente considere que o Estado tem que diminuir de tamanho no nosso país. E recuperar isso significa enfrentar a questão de gastos públicos e gastos sociais. Isso é uma imensa tarefa política que vai demandar muito mais do que simplesmente, e olha que não é fácil, conseguir 308 votos na Câmara dos Deputados. Então, a medida do sucesso do governo Jair Bolsonaro será a capacidade dele de articular de maneira muito ampla a necessidade de uma grande negociação e concertação que vai envolver os estados, vai envolver os setores como o agronegócio, vai envolver a indústria, vai envolver funcionalismo público para resolver inicialmente isso que é uma bomba fiscal muito perigosa. E no próximo bloco, em Minas Gerais, um projeto de irrigação realizado pela Foc contou com investimentos em barragem e pivôs centrais, com as tecnologias Supremo de Deslocamento Contínuo e Ecopump para bombeamento da água. Então não sai daí que nós voltamos já. Voltamos e agora com algumas notícias que foram destaque no cenário do agronegócio nesses últimos dias. A venda de máquinas agrícolas e rodoviárias cresceu 12,7% em 2018 e somou 47,7 mil unidades, informou a Anfávia, associação que reúne as montadoras instaladas no Brasil. Só em dezembro de 2018 foram 4,4 mil unidades vendidas, alta de 22% em relação ao mesmo mês de 2017 e aumento de 18,3% na comparação com novembro. Na produção, o ano de 2018 terminou com um volume de 65,6 mil unidades, crescimento de 23,8% em relação a 2017. No último mês, foram fabricadas 5,5 mil unidades, aumento de 113,7%, igual ao mês de 2017, mas queda de 14,3% sobre o resultado de novembro. Em exportação, o segmento vendeu 12,6 mil unidades ao exterior em 2018, recuo de 9,1% na comparação com 2017. Em dezembro, foram 894 unidades produzidas, recuo de 30,5% ante dezembro de 2017 e baixa de 15,7% sobre novembro. A venda de máquinas agrícolas e rodoviárias deve crescer 10,9% em 2019, de acordo com projeção divulgada pela Anfávia. Se o ritmo continuar, serão 53 mil unidades vendidas. Para a produção, a estimativa é de 66 mil unidades, alta de 0,5%.
Em exportação, a Anfávia espera vender 13 mil unidades ao exterior, um aumento de 2,5% sobre 2018. Conheça agora o projeto de irrigação implementado na Fazenda Bom Jesus, em Minas Gerais, na cidade de Unai. Um projeto focado na verticalização da produção de grãos da propriedade, com investimentos em barragem e pivôs centrais. Para que isso fosse possível, a produtora rural Alessandra Folador contou com a ajuda da Focking para a utilização da água na propriedade de forma eficiente e econômica. Você confere agora na reportagem de Frederico Olive e Fernando Nunes. Veterinária de formação e pós-doutoranda em fisiologia humana, a agricultora Alessandra Folador, desde 2005, administra a Fazenda Bom Jesus, de 3.735 hectares, localizada em Unai, no interior de Minas Gerais. E com foco na verticalização da sua produção de grãos, está investindo na implantação de um sistema robusto de irrigação para suas áreas de cultivo, com uma barragem de 115 hectares para abastecer 15 pivôs centrais de irrigação da FOC, que hoje cobre uma área irrigada de 1.177 hectares de lavouras. Depois da irrigação foi muito maior, muito mais rápido do que eu imaginei. É um crescimento exponencial agora. Justamente porque a FOC nos conseguiu dar um equipamento que nos trouxe a autonomia, nos trouxe economia e sustentabilidade, que é o que a gente procura aqui na nossa propriedade. A Fazenda Bom Jesus está utilizando pivôs centrais de irrigação da FOC, equipados com as exclusivas tecnologias Supremo, de deslocamento contínuo do pivô, e EcoPump, que oferece ao sistema economia de bombeamento de água e maior eficiência energética para todo o conjunto. Todas as áreas aqui foram planejadas já desde a estação central de bombeamento para as piscinas com os bombeamentos secundários, tudo foi pensando na otimização de recursos hídricos e energéticos. Então o que tem de tecnologia teve desde a época do projeto nessa área. Com a implantação dos pivôs centrais de irrigação, a Fazenda Bom Jesus tem alcançado uma produtividade média de 50% a mais do que se realizava em áreas de sequeiro. O Pedro, com as tecnologias que vêm implantadas, inclusive nos celulares, facilitou também o seu trabalho, né? São 15 pivôs. Imagina se eu fosse ligar às 9 horas, sair um por um. Hoje, com a tecnologia, eu ligo pelo meu celular, eu ligo lá dentro do escritório, eu ligo, desligo, acompanho os pivôs. É muito bom. Para mais informações sobre os projetos de irrigação da Focking, acesse o site focking.ind.br. E agora nós vamos para um rápido intervalo. E a seguir, você confere uma reportagem sobre a parceria entre a Marlboro e a Horsch, empresa alemã que desenvolve tecnologias de semeadura e que há 4 anos chegou ao Brasil. Não sai daí, nós voltamos já. Há 4 anos no Brasil, a Horsch, empresa alemã que desenvolve tecnologias de semeadura, se estabeleceu na cidade de Curitiba, no Paraná. Desde então, tem escolhido os melhores fornecedores que complementam a eficiência das máquinas, como é o caso das bandas compactadoras e limitadoras da Marlboro. Obedecendo rigorosos padrões de qualidade, as bandas da Marlboro são resistentes e capazes de trabalhar nos mais diferentes tipos de solo. Então nós vamos para Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, para acompanhar mais essa parceria de sucesso da marca. Acompanhe! Fundada em 1984 na Alemanha, a Horsch chegou ao Brasil em 2015, trazendo para o mercado brasileiro a semeadora Maestro SW, que permite o plantio de milho, soja, sorgo, milheto e algodão. Culturas que exigem precisão em diferentes condições de plantio, solo e terrenos. Com 36 linhas de plantio e capacidade para 9.000 litros de sementes, as semeadoras precisam estar preparadas para longas jornadas de trabalho. Além das tecnologias embarcadas, os componentes presentes nas máquinas também precisam ter qualidade e resistência, o que levou a Horsch a firmar parceria com a Marlboro, fabricante de bandas limitadoras e compactadoras de Sertãozinho, no interior de São Paulo. A Horsch é uma empresa alemã que está trazendo para o Brasil todas as tecnologias que nós temos desenvolvidas na Europa. E para nós fabricarmos esses produtos aqui no Brasil,
nós precisamos ter parceiros que consigam entregar um padrão de qualidade Horsch. A Horsch é uma empresa bastante exigente no controle de qualidade e um exemplo é a Marlboro. As bandas da Marlboro são fabricadas com tecnologias próprias, desenvolvidas a partir da principal matéria-prima utilizada pela empresa, a borracha. Para garantir a durabilidade das bandas, são feitos rigorosos testes de qualidade e acompanhamento técnico no campo, conversando diretamente com os produtores rurais sobre os resultados obtidos com a utilização dos componentes. As empresas parceiras que adotam as bandas em suas máquinas também recebem atenção especial. Um trabalho em conjunto para que os resultados de produtividade atinjam as expectativas até dos consumidores mais exigentes. Então, uma das partes fundamentais da plantadeira é essa roda calibradora de profundidade. Então, ela tem uma função de fechar o sulco, de eliminar aquela bolsa de ar que tem dentro para o grão ficar em contato com a terra, com a umidade para nascer bem. Então, para que isso aconteça de uma forma eficiente, a borracha tem que ser na dureza especial, na dureza certa, e também tem que evitar o picotamento, que os talos de soja, eles furam o pneuzinho, eles estragam a borracha, né? Então, realmente, esse pneu que a gente usa aqui, que a Horsch usa na plantadeira, é de extrema qualidade. Conhecida pela excelência em adoção de tecnologias de ponta e de alta precisão, a Horsch encontrou para suas semeadoras uma grande aliada com a Marlboro para garantir um plantio uniforme e com alto rendimento. Resultado que passa desde a robustez da máquina, que suporta pressões nas linhas de plantio de ajuste hidráulico, até as bandas de plantio que resistem aos desgastes pelo contato intenso com o solo, garantindo assim mais plantabilidade e economia aos produtores rurais. Nós entendemos que componentes como a roda calibradora de profundidade e as rodas cobridoras de sulco são componentes que o nosso cliente ele não pode perder tempo durante o plantio. Então são itens que exigem um grau de confiança e qualidade superior. E a Marlboro, nossa parceira, nos fornece esses dois itens e tem nos garantido o padrão de qualidade exigido pela Horsch. A gente está bem satisfeito com a máquina, ela superou nossas expectativas iniciais. E a gente está bem confiante com a empresa, com a plantadeira, nos trouxe uma tranquilidade no plantio muito grande e a gente trabalha sabendo que realmente aquilo que a gente planejou antes da safra realmente está acontecendo na hora do plantio. Para mais informações sobre as bandas limitadoras e compactadoras da Marlboro, acesse o site da empresa marlboro.com.br. O Tecnologia do Campo de hoje chegou ao fim. Se você quiser rever esta edição, lembre-se que na quinta-feira tem reprise às 11h30 da manhã aqui no Canal Rural. Para ver as edições anteriores, acesse as nossas redes sociais. Nos vemos então no próximo sábado. Até lá!